Fala pessoal do Itaúna, venho trazendo a nossa videoaula de hoje e falaremos sobre o capítulo 5, tá? Expansão dos Estados Unidos e Guerra de Secessão, tá bom? Vamos começar. Na aula passada, a gente falou sobre o capítulo 7, que é o processo de dependência das 13 colônias, tá? E terminamos falando sobre a vitória das colônias com a independência. E agora vamos dar continuidade a isso, tá? Vamos lá. Os Estados Unidos ficam independentes em 1786. Travam uma guerra de independência contra a Inglaterra durante um tempo, e aí, uma vez que tudo esteja normalizado, eles voltam a pensar quais seriam as próximas etapas. Então, agora, o desejo deles é de expansão, eles querem expandir o território. Por que eles querem expandir o território? Basicamente, para atender essas 4 causas aqui, tá? Primeiro, um território maior é mais forte, consegue resistir mais a invasões estrangeiras. Então, caso a Inglaterra mude de ideia ou outras nações estrangeiras queiram fazer conflito com os americanos, eles tendo um território maior, eles têm como se proteger melhor. E tem mais recursos também para fazer parte da guerra. Para atender a onda migratória. Ao longo do ano, a gente está falando de vários conflitos que são desenrolados na Europa. Revolução Francesa, Revoluções Inglesas, Revolução Industrial, entre outras coisas que a gente vai falar mais e mais. Então, muitas pessoas saíram da Europa em direção aos Estados Unidos, tentaram uma vida melhor. Lembra que aqueles puritanos que foram embora durante a Revolução Inglesa, porque estavam sendo perseguidos, eles foram os primeiros colonos. Então, é a mesma ideia. Quase que a migração nordestina para o Rio de Janeiro e para São Paulo, como a gente teve no século passado, forte. É a mesma pegada. Então, está indo muita gente para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor e eles precisam de mais território para poder botar essa gente toda lá. Terceiro, para impulsionar a corrida do ouro. Conforme eles vão adentrando o território, começa a ser descoberto minas de ouro. Então, eles têm a concepção de que pode existir mais de ouro conforme eles forem adentrando mais do território. Então, isso vai acelerando o processo de expansão, tá? Em busca de ouro. Isso aqui da corrida do ouro é só você lembrar daqueles filmes de faroeste. É nesse momento da história que a gente está falando. E a última, para ampliação da agropecuária e da atividade industrial. Tá? Então, esse da agropecuária e da atividade industrial, nós vamos falar agora, daqui a pouco, durante o momento da Guerra de Secessão. Tá? Então, vamos lá. Claro, os americanos eles vão fazer esse processo de expansão baseados numa crença. E quem vai definir essa crença, inclusive, vai ser um dos presidentes do momento, que é o James Buchanan, que é a crença, é a ideologia do destino manifesto, que é uma crença em que o povo dos Estados Unidos teria sido escolhido por Deus para ocupar as novas terras. Seria o destino da raça americana, por assim dizer. Então, eles estavam predestinados por Deus a fazer isso acontecer. O que eu quero dizer com essa predestinação? A gente consegue encontrar aqui, então, a influência do puritanismo, que é o calvinismo, a ideia de predestinação divina, seu destino já está traçado por Deus. Então, é isso aí sendo utilizado de forma política também. Além disso, a gente tem que entender que, para fazer essa expansão, eles teriam que lidar com vários territórios que eram colônias de outras nações. Tá? No caso, os espanhóis ocupavam o sudeste da América do Norte, os ingleses ocupavam o oeste e o noroeste também. Tinha o norte também do Canadá, mas aí eles não estão migrando para lá, os americanos. Os franceses ocupavam o centro e os mexicanos ocupavam a região sul-sudoeste. Tá? E, além disso, tem índio por todo o território. Então, como eles vão conquistar essas terras? Como eles vão expandir? Basicamente de 4 maneiras diferentes. Quanto aos índios, eles vão massacrar.
tem jeito, eles vão matar, exterminar os índios americanos. Tanto que é muito. Se no Brasil a gente encontra poucas aldeias indígenas, imagine nos Estados Unidos onde eles foram exterminados completamente, né? É bem mais difícil. E aqui também foi bem ruim. Então, massacre indígena é uma maneira. Outra maneira, negociações diplomáticas. Eles farão isso principalmente com Oregon, pela compra do estado de Oregon, que era uma colônia inglesa. Tá? Guerras pela anexação. Texas, Califórnia, Nevada, Arizona, Utah, Novo México e Colorado. Na verdade, foi um conflito com o México pelo Texas e, com a vitória americana, foi cedido o Texas e esses territórios juntos. Tá? Todos que eram no México. Compra de regiões. Flórida, Louisiana e Alasca. A Flórida, que era da Inglaterra também, se eu não me engano, a Louisiana, que era da França, e o Alasca, que era da Rússia. Então, temos essas 4 maneiras aí que os americanos encontraram para expandir o território, tá? Expandir de um ponto de vista oficial, digamos assim, tirando o massacre indígena, né? Que aí a galera morreu mesmo. Além disso, para poder ocupar esse território, vai ser baixada uma lei chamada Lei de Homestead de 1862, no qual o governo americano se comprometia a oferecer terras aos imigrantes. Assim, ele conseguiria suprir, ocupar as novas terras com pessoas para habitarem ali, desenvolverem, ao mesmo tempo que eles conseguem manter essa onda migratória que eles vêm recebendo muito grande, já há algum tempo. E quais serão as consequências dessa expansão americana? Temos aqui genocídio indígena, temos a expansão industrial, que a gente vai falar de novo, temos o crescimento demográfico, porque tem mais gente agora no território americano, tanto pelos territórios que entraram para os Estados Unidos, como da onda migratória. Temos uma ampliação do consumo, porque está tudo crescendo, né, dentro daí. Desenvolvimento agrícola e, principalmente, desenvolvimento das características regionais. O norte, a região norte-americana, que era uma região abolicionista, defendia o fim da escravidão e o desenvolvimento da indústria, contra o sul, que usava mão de obra escrava e defendia o modelo agroexportador, um reflexo da época da colonização, né? Então, beleza. Aqui a gente fecha a expansão americana. E essa expansão ela vai acontecendo ao longo do século XIX. E acontece junto também, não somente nesse momento, mas junto também, durante a Guerra de Secessão. Então, vamos lá. Continuando. Temos aqui o imperialismo, né? O livro trabalha para a gente. O que é o imperialismo? A gente vai falar muito disso ainda até o final do ano. E ano que vem de novo. O imperialismo ele é uma prática em que um Estado se expande por meios diretos ou indiretos, visando a dominação do território. Então, como o imperialismo ele pode acontecer na prática? Quando uma nação ela coloniza um território. Ou, isso é uma maneira direta. Ou, de maneira indireta, pode ser o imperialismo cultural. Quando você incorpora elementos culturais de uma nação, porque essa nação ela te joga elemento cultural toda hora. E você acaba absorvendo, querendo ou não. O caso clássico é a música e os filmes americanos, né? Todos nós somos consumidores. Não que eles sejam ruins, mas é reflexo de uma política imperialista dos Estados Unidos de enfiar a cultura goela dentro. Tá? Então, continuando. E esse imperialismo é desenvolvido nesse momento da expansão americana e tudo mais. E agora, doutrina Monroe. O que foi a doutrina Monroe? Eu cheguei a comentar no vídeo sobre a Revolução Francesa, sobre o final da Era Napoleônica. A doutrina Monroe é uma doutrina cujo lema é América para os americanos. O que isso significa dizer? Que era um contraponto à Santa Aliança da Europa. A Santa Aliança havia sido uma organização entre Áustria, Prússia e Rússia, né? Áustria, Prússia e Rússia, acho que eram esses três, em que essas nações se comprometiam a, caso alguma colônia americana, principalmente,
buscasse a sua independência baseada nos princípios do iluminismo e tudo mais, a Santa Aliança iria intervir. E o que os americanos fizeram com a doutrina Monroe? Se os europeus intervirem nos processos de independência, os Estados Unidos vão intervir também ao lado das colônias, para que elas busquem independência da mesma maneira que os americanos conseguiram. Tá? Então, eles condenam o colonialismo europeu, defendendo a redução da influência europeia no continente americano. Não porque eles são bonzinhos, não porque eles são gente boa, mas eles querem controlar, eles querem regular esse mercado consumidor da América. Então, tirando a influência da Europa, quem essas colônias ou essas recém-nações independentes ficarão com uma relação de dependência dos Estados Unidos. Tá? Um exemplo é a Emenda Platt, criada em 1901, que colocava a intervenção dos Estados Unidos na ilha de Cuba. E assim ficou até 1959, quando ocorreu a Revolução Cubana. Isso a gente vai falar ano que vem. Além disso, a doutrina Monroe ela teve várias características, várias ideologias derivadas dela. Né? Uma delas foi o corolário Polk. O que é o corolário Polk? É a defesa de que qualquer território americano tinha o direito de se unir aos Estados Unidos se assim desejasse. Para que é isso? Enquanto eles estão fazendo a expansão para o oeste, digamos que um desses territórios, digamos que Oregon, que era colônia inglesa, queria fazer parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos iriam aceitar eles e iriam lutar para que eles entrassem no território, ou seja, contra a Inglaterra. Mas isso é só um exemplo, não foi assim que funcionou. Foi uma relação diplomática. Tá? Mas é só para vocês entenderem mais ou menos. E isso aqui valia tanto para os territórios ali do oeste, como para a própria América, né? Já que qualquer nação que quisesse sua independência frente às metrópoles europeias teria um apoio americano. Então, os Estados Unidos foi o primeiro país, em muitos dos casos, que foi reconhecer as independências da América Espanhola, que a gente vai falar no capítulo 9. Tá? Além disso, eles se consideram também, aqui mais um reflexo da doutrina Monroe, a política do Big Stick. Eles se consideram a polícia do mundo. Então, eles estão ali para resolver os conflitos que existem, principalmente no continente americano. E como eles fazem isso? Com suavidade na fala e o porrete na mão. Ou seja, tentem fazer de uma maneira pacífica, mas caso não ocorra assim, prontos para ir para a guerra eles vão estar. E agora chegamos na Guerra de Secessão, 1861 até 65. A Guerra de Secessão foi a Guerra Civil Americana. E ela nasce por desavenças entre a região norte e a região sul. Os estados na região do oeste já haviam sido incorporados, mas mesmo assim a divisão norte e sul permanecia. Tá? E quais são as suas características? A principal é a questão da escravidão. O sul defendia a escravidão e o norte defendia a abolição da escravidão, defendia o trabalho livre, assalariado. Isso gerava uma diferença enorme de projeto nacional, em que o norte queria industrializar, desenvolver o comércio e tudo mais, e o sul queria manter o regime atrasado de agroexportação, baseado em trabalho escravo. Então, o ponto primordial dessa guerra é a questão da escravidão. Além do mais, temos a questão dos impostos e as diferenças quanto ao uso das terras. O norte quer as terras para a indústria, para usar mão de obra livre, por aí vai, e o sul quer para o trabalho escravo, produção agroexportadora e tudo mais. E os impostos seriam destinados, cada um, para uma finalidade, ou para a indústria ou para a agroexportação. Então está tudo voltado, se a gente colocar tudo na balança, a questão que mais pesa é a da escravidão. E como que essa guerra civil nasce? Quando o Sul decide criar uma nova nação, e decide se emancipar. Isso passa a ser chamado de Estados Confederados da América, contra o Norte, que passou a ser considerado Estados da União, sob a presença de Abraham Lincoln. Como Abraham Lincoln, que foi um presidente americano, né? Quando ele foi eleito, o Sul decidiu criar essa nova nação, porque Abraham Lincoln era um republicano abolicionista, ele que defendia o fim da escravidão, então ele estava
dentro da perspectiva do norte, não do sul. No final das contas, o sul acaba perdendo, o norte ganha, porque os estados da União são muito mais poderosos militarmente, têm mais soldados, têm uma economia mais forte. Então, eles têm uma condição bem melhor para poder vencer a guerra e acabam vencendo. Tá? E quais serão as consequências da guerra? Lembrando que essa guerra acontece durante também a expansão americana. Tá? Muitos desses estados já haviam sido incorporados, já tinha sido decretada a Lei de Olmsted, de 62, que inclusive os estados sulistas criticavam. Como é que você vai trazer imigrantes para habitar nas terras? Eles pensavam que aquelas terras deveriam ser habitadas pelos próprios americanos. Então, consequências da guerra. Assim que a guerra acaba, é aprovada a 13ª emenda à Constituição Americana. Lembrando que a Constituição Americana, tecnicamente, é a mesma desde a sua criação em 1787. A diferença é que várias emendas importantes foram sendo criadas e anexadas a ela. Uma delas é a 13ª emenda, que aboliu a escravidão. Ok? Contudo, com o fim da escravidão, não significa o fim do racismo, nem do preconceito racial, nem da segregação. Por quê? 11 anos depois, em 1876, até o século passado, 1965, passaram a valer as leis de Jim Crow no sul dos Estados Unidos. O que foram as leis de Jim Crow? Foram as leis segregacionistas americanas, que definiam que haveria escola para brancos, escola para negros, bebedouro para brancos, negros, banheiros, restaurantes e por aí vai. Então era você dividir a sociedade branca da sociedade negra nos estados do sul. Essas leis elas não vigoraram no norte, mas o racismo também existe na região norte. É mais fraco do que no sul dos Estados Unidos, mas também existe. Consequentemente, por causa dessas leis, a marginalidade negra e o racismo no sul dispara com o passar do tempo e você vê só, no ano seguinte à abolição é criada uma instituição, que é a Ku Klux Klan, a KKK, que é uma instituição altamente racista, de perseguição aos negros, né, de morte aos negros e por aí vai. E ela atua até hoje, na ilegalidade, mas atua. Tem um filme que é o Infiltrados na Clã. Eu vou colocar na pasta para vocês. Eu acho que o Google Drive ele vai bloquear, mas é um filme bem legal para vocês entenderem como a Ku Klux Klan ainda é bem ativa, infelizmente, do século passado para esse. Né? Inclusive nessas manifestações de supremacia branca, que de um tempo para cá voltaram a acontecer nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan está sempre presente, ao lado de neofascistas, né, e por aí vai, neonazistas, e por aí vai. Outra consequência, falamos da 13ª emenda, outra consequência é a imposição do projeto de nação do Norte. Já que o Norte ganhou a guerra, é ele que vai mandar. E acaba-se também o Estado Confederado da América, volta a ser tudo Estados Unidos. Tá? E, por fim, conquista dos mercados consumidores americanos. A política imperialista continua e cresce cada vez mais, já que durante a Guerra de Secessão os Estados Unidos estavam um pouco instável, mas uma vez que a guerra termina, eles voltam a se unir, e aí o foco agora é expandir em direção ao continente americano. Tá bom? Basicamente a matéria é essa, é bem pequenininha, é bem simples, tá? Façam o dever de casa do capítulo 8, todos os exercícios discursivos. Eu vou corrigir semana que vem na videoaula. E para o Zoom, a gente vai fazer os exercícios objetivos. Eu vou colocar lá no grupo dos pais também, tá? E basicamente é isso, tá bom, galera? Ficamos por aqui. E lembrando que tem que fazer a revisão do capítulo 5 agora, né? Que é de Revolução Francesa. Tá lá no Google Doc, na pasta do Drive. Só ver lá. Valeu!